Mas vamos lá, a parte que você deve estar esperando. Mas e como eu faço isso na prática, né? Entendi aqui quem são as figuras, entendi que eu posso ser aqui o controlador em relação aos dados pessoais do meu evento, entendi quais são os dados pessoais, vou pensar direitinho se esses dados que eu solicito, né, para o meu evento realmente fazem sentido, estão na finalidade, eu estou sendo transparente, estou atingindo aquela necessidade. E aí eu vou deixar aqui para vocês, tá? 4 dicas de como vocês se adequarem o seu evento à LGPD. A primeira dica é a elaboração de uma política de privacidade, tá certo? E aí, quando eu falo a questão de elaboração, eu quero lhe falar em 2 momentos, em 2 sentidos. Uma, quando você vai procurar uma plataforma, tá? Sempre observe se ela tem uma política de privacidade, tá? Uma política de privacidade organizada, tá, para a gente. E aqui eu vou abrir a política de privacidade aqui da Even, né? Uma política muito bacana, bem estruturada, tá? Isso não é porque eu estou aqui, né, falando da casa, mas realmente vocês podem observar. Tem todo aqui um glossário, inclusive, né, de informativo para entender o que é cada conceito, explicando o que é cada, né, figura dessa que a gente, inclusive, acabou de conversar. A gente observa aqui que diz quais são os dados que estão sendo coletados, né, pela Even, diz aqui todos os dados. Isso é muito bacana, certo? Da gente ter isso devidamente estruturado. E, para além disso, né, quando eu vou solicitar algumas informações, para além, por exemplo, do cadastro já geral, se eu tenho informações mais específicas que eu quero, de vocês mesmos fazerem o seu termo de privacidade, né? Por exemplo, inserir na plataforma, na Even, eu sei que tem essa possibilidade. Ou, por exemplo, vou fazer, ou seja lá, qual for o meio que você está utilizando, mas deixar uma política de privacidade bem estruturada, né? E deixar isso público, seja por meio do e-mail, num documento linkável para os seus participantes, mas que você dê essa transparência, informe os dados que vocês estão coletando, para que, quanto tempo vocês vão passar com esses dados, deixe isso tudo muito bem estruturado, tá certo? Um segundo momento uma segunda dica que eu falo é o aviso de cookies, né? Eu sempre brinco muito, eu sou professora também, tá, gente, e mentora. Acabei que não falei isso, sou professora da parte de direito digital, tá, sempre voltado para os módulos ali de startups, e é muito interessante que eu sempre converso tanto com meus alunos quanto para os mentores também, que eu converso sobre a questão do aviso de cookies. Porque hoje não tem como você ter algum site, né, sem ter um mínimo ali daquele aviso de cookies, né? Porque cookies também são dados, tá, gente? Ele vai verifica todas aquelas informações de navegações. Então, inclusive, é um sistemazinho que você coloca ali, né, no seu site, né, e verificar também se a plataforma minimamente vai ter esse aviso de cookies, né, que isso já mostra também a questão da responsabilidade daquela plataforma, e vai ter aqui toda essa parte de você selecionar, que é o que a gente chama de opt-in e opt-out, né, a possibilidade de você selecionar e entender aqui para a questão do marketing, você autoriza, se eu deixo para a questão de estatística, ou seja, a gente tem aqui um aviso de cookies. Isso aqui é a segunda dica para vocês, quando a gente for fazer aqui eventos online e tratar aqui de plataformas, tá certo? O terceiro aviso, né, a terceira dica também que eu dou para vocês é elaborar, né, ter um termo de autorização ou cessão para uso de imagem e voz, tá? A imagem e voz da gente é considerada como dados biométricos, tá? E dados biométricos são considerados dados pessoais sensíveis. E aí é muito interessante que a gente aqui tenha essa questão desse termo para, de uma forma específica, você autorize. Porque, por exemplo, é muito comum, quando a gente faz um evento, a gente querer utilizar trechos
né, da gravação. Tem pessoas que transformam ali trechos em podcast, né, fazem prints para publicizar nos eventos, né, nas redes sociais, e às vezes você não solicita autorização. Você pode fazer uma solicitação de autorização na inscrição, né, você pode utilizar o termo que é mais adequado, que ele vem bem específicozinho, e inclusive no próprio site da Even lá, você consegue ter um blog bem explicando, muito bacana, parabenizar, inclusive, o pessoal aqui, né, do conteúdo, que sempre traz esses conteúdos muito atuais, disponibilizam modelos, e isso é muito bom. Então, que você tem aqui o termozinho de autorização de uso de imagem e voz, que explica bem direitinho, ó, dizer que a pessoa autoriza a captação, a edição, a utilização da imagem e voz. E aí, para os fins específicos, que é quando a gente fala dessa questão finalidade, então aqui é educativo, pedagógico, científico, enfim, o que você for fazer. Algumas considerações, né, que não vai ser divulgado para terceiros, só vai ser restrito aos participantes, às pessoas que vai ser inscrito. Então, por exemplo, se você vai querer utilizar depois no YouTube, vai querer depois fazer um podcast, coloca também essa possibilidade, não é? Explicando direitinho a pessoa para que vai utilizado. Se a pessoa vai autorizar isso de uma gravação integral, ou se a pessoa só vai deixar parcialmente, dê as possibilidades, tá? Para a pessoa que vai autorizar aquilo ali, e aí ela autoriza e declara, enfim, que está tudo ok. E isso dá um resguardo, né? Porque imagine que você está fazendo o evento, né? E aí você está utilizando a foto, fez a pessoa faz assim, não autorizei. Né? E a gente sabe que, para além, inclusive, né, da LGPD, a questão, inclusive, da imagem e voz também tem um resguardo, né, da lei que a gente chama da Lei de Direitos Autorais. E aí você pode, inclusive, né, ter aí algum processo, né, nesse âmbito aí em relação a isso. Né? Então, é sempre bom a gente se atentar nesse sentido, tá certo? E aí, a nossa quarta e última dica que eu quero trazer para vocês é ter um canal de comunicação para a solicitação de download e exclusão de dados, tá certo? E aí, o que é que acontece nisso? Como a gente viu, né, a gente tem que ter aí essa questão da transparência, deixar tudo ok. E quando a gente traz aí a questão da autodeterminação, né, informativa, inclusive, vai chegar algum momento que eu, quis ali conceder os meus dados, mas assim, eu posso inclusive me arrepender, não posso querer mais, posso fazer uma inscrição e depois não participar, querer ali excluir ali meus dados, e você tem que ter esse canal de comunicação. A lei, né, exige que tenha esse canal de comunicação claro, né, e ali visível. E aqui, por exemplo, eu cito, né, o que a gente tinha falado ali, que tem essa questão do Cookies, é um sistema assim que é DPTO, tá? Aqui nessa siglazinha, do jeito que se escreve, não sei se dá para aparecer para vocês, mas ele é bem bacana esse sistema, que além de colocar, depois eu vou até abrir essa tela da parte do Cookies, ele tem essa parte que você pode solicitar o download dos dados, né, que vai ter ali em relação à plataforma, ou você pode colocar direcionado em relação ao seu evento, inclusive também solicitar ali de uma forma bem específica a exclusão dos dados relacionados àquele e-mail que tem, ou seja, você atende aqui, né, a lei de propiciar esse diálogo, tá certo? É importante também que isso também haja na política, né, de privacidade, que você coloque isso. Então, por exemplo, sempre colocar um canal do e-mail onde você possa solicitar aqui, como a gente está falando, essa questão da exclusão, né? Inclusive, assim, sempre dizer, né, a cópia dos seus dados e colocar um e-mail. Então, por exemplo, você pode colocar, se você for fazer do seu evento, se você for criar o seu próprio termo, colocar um e-mail, do seu e-mail como organizador, para que a pessoa tenha as informações, para que a pessoa tenha essa questão da acessibilidade, né, ali aos seus dados e compreenda como está sendo utilizado. Isso é muito bacana, porque às vezes, né, a gente acaba criando um bicho de 7 cabeças em relação à LGPD, e eu me lembro muito bem que quando a LGPD foi promulgada, muita gente, como a gente
eu até citei inicialmente, ficou pensando assim, poxa, e aí vai ser algo que vai burocratizar aqui, né, o meu negócio, eu vou ter muitas limitações, e na realidade não é isso, né? Ela vem, assim, inclusive, te dar munição para diferencial competitivo, munição para você se destacar, né? Ela vem, né, e todos nós, enquanto titulares de dados, compreender a situação, porque se eu vou numa farmácia e a farmácia me solicita um CPF, eu tenho que compreender por que, se eu só vou fazer ali a compra do meu medicamento, aquele meu CPF, ele realmente é necessário, né? Não é, né? Mas assim, se está solicitando, que se diga o porquê. E muita gente, às vezes, acaba solicitando porque começou a ter, inclusive, né, concessões de desconto, né? Você está me dando aqui essa informação e eu estou concedendo desconto, mas você tem que pensar que eu vou ganhar aqui esse desconto, mas, né, qual é o valor aqui desse desconto real que vai ter os meus dados? Porque os dados da gente passou, sim, né, a ser ativos, né? Hoje, como a gente conversou, quando a gente fala da revolução tecnológica, dessa troca de informações, então, assim, muitos negócios são pautados nisso. Mas não quer dizer que eles não vão existir, mas eles têm que existir, você explicando, né, e dizendo o porquê, de eu, enquanto cidadão, eu compreender ali aquele impacto ali na minha vida e decidir, não, ok, mesmo assim, eu quero fornecer, eu quero estar incluso aqui nessa sistemática, eu quero fazer parte disso, entende? E quando a gente vem falando de eventos, é tudo bem mais simples, né? A gente teve aqui, né, essas 4 dicas, né, super importantes e práticas, né? Não são dicas difíceis, né, de você fazer um termozinho, de você ali seguir, né, os princípios, observar qual é a base legal que vai justificar, inclusive, ali aquela coleta, né? Tudo aquilo que você vai utilizar, não é? De você ter esse aviso de cookies, isso é um sistemazinho que você coloca, mas você pode também fazer isso de uma outra forma, desde que você deixe isso claro e deixe essa possibilidade. O termo também de autorização de sessão para uso de imagem é algo também simples de você resolver, de você disponibilizar para os seus participantes, e sempre pensando, tá, gente? A gente falou aqui, inclusive, dos palestrantes, né, em relação a isso, mas também dos próprios participantes, né, porque mesmo os eventos online, então, geralmente, no final, a gente pede, né, para tirar uma foto, algo nesse sentido, né, então tem que ter também, né, não vamos pensar que seria só em relação aos palestrantes, mas também aos participantes nesse sentido. E, por último, essa questão do canal de comunicação, que isso é muito fácil, né? Você disponibilizar um e-mail, você disponibilizar um número de WhatsApp, né, para que você preste todas as informações devidas.